Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo aqui hoje. Vamos que vamos. Galera chegando na área. Deixa eu ver aqui a Cíntia na área chegando. Deixa eu chamar a Cíntia já aqui. Deixa eu ver. Cíntia Rodrigues na área. E aí, tudo bem? Bom dia! E aí, tudo contigo? Tudo bem. Como é Saudade que... de ti. Viu só? Como é que tá esse sul aí? Tá um calor, eu tô de manga curta, olha aqui. Tô com os braços de fora hoje. Caramba, Mas hein? tá se preparando uma chuva pra chegar o frio no final de semana, tomara. Sério? Uhum. Você já Ah, claro. tá querendo chuva aí, é? Ai, não, tá precisando e eu tô não chove bem, assim, há um tempão aqui. O sul todo, né? O estado todo. Entendi. Então, o que vier vem bem, tá tudo certo. Então, E o beleza. inverno a gente tá sempre esperando, né? Eu adoro frio. Acho ótimo. Ai, ai. Ó, eu falei, uma vez eu fui pra... Deixa eu ver o nome da cidade que tava com muito frio. Ai, cara, é Porto Alegre, vai pro lado ali da... Canoas. Não, não é Canoas. É Osório. Tá pro lado do litoral ali, é perto do Isso. litoral. Se inventa muito lá. Ali Meu, tem peguei um frio, mas um frio, cara, mas um frio, um negócio pesado. a usina eólica, sim, uma ventania lá. Com certeza. Então tá bom. Primeiramente, obrigado aí por ter vindo. A gente vai bater um papo bacana aí com a galera aí. E aí, a gente vai falar do quê? De como que o profissional de desenvolvimento humano, a importância dele de transformar a vida das pessoas, é isso? Exatamente. Eu achei que esse tema vem muito àquela época. Quando eu conheci o Wilton na minha vida, Ah, era isso que tu falava sempre, né? E a gente percebe que às vezes as pessoas não nos chamam, e aí eu incluo todo a mim e aos meus colegas, porque as pessoas não sabem o que a gente faz. sim, Não sei se tu concorda comigo. sim, sim. E a gente tem nicho para tudo, né, Wilton? As pessoas fazem de tudo. E às vezes, do outro lado, a gente tem nós temos clientes que têm uma necessidade que às vezes a Cíntia não atende, mas eu posso ter um colega que manje muito daquele assunto, que entenda muito Sim. daquilo que aquela pessoa precisa. Então, eu disse, bah, vai ser muito legal, porque quer alguém com mais experiência que o Wilton para falar sobre isso, né? Não, legal. Realmente aí, parabéns aí, assim, pelo trabalho que você vem fazendo. Eu acho que quanto mais, eu sempre falo o seguinte, quanto mais a pessoa, ela vai ganhando um poder interno de fazer as coisas, pegando confiança, mais ela vai mostrando para que veio, entendeu? Mais ela vai mostrando realmente, pô, eu vim aqui para fazer isso aqui. Então, eu acho que a evolução interna, né, a pessoa ganhando esse poder interno, ela vai dando conta de fazer as coisas, é muito importante. E a gente vem acompanhando aí sua evolução. Tá só começando, só começando. É, agora com a quarentena dá uma travada nas coisas e tudo mais, mas tá tudo certo. Acho que Então, show. é, faz parte do momento também, né? Tem tudo Fala isso. pra galera aí, Cintia, o que que você faz? O que que você ajuda as pessoas? Fala aí pra galera Tá. aí. O meu nome é Cíntia Rodrigues, eu atuo como coach, mentora, eu presto serviço de consultoria para aquelas pessoas que se sentem sobrecarregadas e não sabem, ah, meu Deus, eu não sei o que eu faço, por onde é que eu começo. Então, o meu papel é justamente esse na vida das pessoas, fazer elas se encontrarem e entenderem, tá, eu vou seguir esse caminho de uma maneira lógica, tranquila e que atinja, ah, eu quero sair daqui e quero chegar aqui, beleza, então vamos fazer isso juntos, é nisso que eu ajudo as pessoas a entenderem e organizarem melhor o seu tempo. Tá. E é bacana, você que está nos assistindo agora ao vivo, e depois, que vai assistir depois, o que é legal você entender? Que muitas vezes a gente quer as coisas, muitas vezes a gente deseja as coisas. E eu acho, Cíntia, que é muito normal hoje em dia as pessoas elas se perderem no meio do dia a dia. Cara, o que É, acontece mais naturalmente, que é a coisa mais natural que acontece hoje, é as pessoas se perderem no meio do dia a dia. São é muita informação, né? muita informação, muitas distrações, muitas coisas ali fácil de acesso, e a pessoa, às vezes, ela está fazendo uma coisa, daqui a pouco ela está fazendo outra, depois ela está fazendo outra. Eu mesmo, eu falo que sim, eu sou um cara que não sou exemplo. Sabe como é que eu peguei, como é que eu funciono?
Se eu me colocar muita coisa para fazer de entregável no dia, eu não consigo fazer. É uma só, duas no máximo. No máximo 3 coisas. É como se fosse assim, cara, hoje, pro meu dia, chegar ao final do dia, falar assim, foi top. Cara, 2, 3 coisas. Acabou. Por quê? Porque eu, de fato, me distraio muito no meio do dia. Eu estou fazendo uma coisa, daqui a pouco fazendo outra, daqui a pouco fazendo outra, fazendo outra. E eu não me culpo se eu, pelo menos, terminar as 2, 3 coisas que eu me prontifiquei a fazer. É como se eu me permitir... Durante o dia inteiro, você tem que terminar essas 3 coisas aqui, amigão. O que você fez com o resto do tempo, não é seu. Mas é que, Wilton, aí é que tá. É isso que a gente trabalha com os clientes nos processos. Ok, mas essas 2 coisas que tu se propõe a fazer, elas vão de encontro ao teu objetivo ou elas estão... O teu objetivo tá aqui. Tu tá vindo para cá ou tu tá indo lá para longe? Não, tô indo em encontro que eu quero. Se estiver chegando perto, tá ok, tá tudo certo. O problema é que, às vezes, as pessoas estão indo para a direção contrária daquilo que elas querem, que elas desejam. Que elas, eu quero emagrecer, legal, eu vou num rodízio de pizza. Ops, tem alguma coisa errada, né? Enfim, o exemplo é esdrúxulo, mas é só para ficar mais palpável, mais claro para a gente pensar, né? E então... é legal, né? Porque a pessoa se entende, né? Como ela funciona. Eu não me funciono, eu não consigo... O meu funcionamento não vai planilha, cara. Eu não, se falar para mim assim, tem essa planilha que você vai colocar as datas, que você vai falar, ixi, cara, eu me travo. É como se eu estivesse preso. E eu acho que isso também, e aí entra o papel do que nós fazemos, né, dos profissionais do desenvolvimento humano, é de fazer as pessoas se conhecerem. Não, olha, eu não funciono com planilha, eu funciono com um bloquinho assim, desse aqui, ó, que eu vou anotar ali as 2 coisas que eu vou fazer hoje, então tudo bem. Funciona pra ti? Tá te ajudando a chegar no lugar que tu quer? Então tá tudo certo. Não é a Cíntia, não é o Wilton, é o Pedro, o João que vão dizer, não, tu tem que fazer assim. Se funciona para cada um, tá tudo certo. E eu acho que isso é importante. Esses dias eu fiz uma live falando sobre autoconhecimento. Legal. E aí o que eu vejo? Que as pessoas, em geral, elas têm um autoconhecimento um pouco... Às vezes não é o adequado, vamos dizer assim. E um profissional do desenvolvimento humano, ele vai ajudar a pessoa a se conhecer, se entender, vai ajudar essa pessoa a dizer, tá, legal. Ou, por exemplo, essa semana eu fiz uma live com uma pessoa que foi minha coach, foi muito legal. E a gente falou sobre, essa pessoa ficou sem trabalho agora, por exemplo, o que ela faz? E aí o item número 1 é autoconhecimento. O que eu faço bem, o que eu gosto de fazer, para daí eu procurar um trabalho, conversar com as pessoas e tudo mais. O item número 1, na minha opinião, para tudo na vida, assim, é a gente se conhecer. Sim. E aí, um profissional no desenvolvimento humano é uma pessoa legal para isso, é uma pessoa adequada para isso. Ela vai e cada um usa ferramentas e técnicas diferentes, né? Tem lá o pessoal que trabalha com... Aí tu me ajuda aí, Wilton, com barra de axis, com coaching, tem tudo, com hipnose, sim. Com, sei lá, tem uma lista gigantesca de coisas. Mas começa pela pessoa se conhecer. E aí depois vai se trabalhando, né? Mentoria, consultoria. Depende do que a pessoa precisa. Eu preciso focar no meu lado profissional agora. Eu quero trabalhar melhor aqui na empresa. O pessoal está dizendo que vai me promover, mas eu preciso não sei o quê. Tá, então vamos trabalhar mais na área da mentoria, isso aqui, de entender as atividades mesmo, o que a pessoa precisa para se promover e tudo mais. Não, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu tô perdida. Então vamos fazer um processo de coaching, né? Não, enfim, cada um tem a sua área de atuação, né? E isso é muito legal. E é legal, e eu sou muito favorável, a gente falando desse papel de transformar profissional de desenvolvimento humano na transformação da vida das pessoas, que eu acredito assim, o principal ator, né, que tem que ser nesse papel são as pessoas, são ali o seu cliente, a pessoa que você está ajudando. Uhum. E se para isso, se você tem que ajudar, sei lá, falando com a pessoa de algo que você já viveu ali, uma mentoria, cara, você vai fazer. Uhum. Se você tiver que ajudar através de perguntas, ferramentas, você vai fazer. Se você tem... Sei lá, se você conhece hipnose, talvez ali você entendeu que ali era legal. Você vai fazer. Então, cara, você vai fazer o que você acha que você tem que fazer. Em prol de
ajudar a pessoa. Fazer aí, a pessoa se entender, se conhecer e chegar onde ela quer, né? E é por isso, eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente entende que a gente tem que usar sempre o que a gente tem de melhor, e não importa qual é a metodologia, para ajudar as pessoas, cara, deixa um monte de gente livre, né? O profissional fica mais livre, ele não fica engessado. Ai, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que... Cara, não é será que pode, é o porquê que não pode. É o contrário, por que será que não poderia fazer, né? É. Parece Não, que tem alguém vigiando. E isso de dar nome, eu vou fazer isso agora, não funciona. Eu tenho feito no dia a dia, no atendimento aos clientes, eu faço o que precisa, eu atendo aquela pessoa, eu entendo a necessidade dela. Seja lá uma visualização, alguma coisa voltada com programação neurolinguística, seja uma ferramenta de coaching, não interessa. E às vezes o cliente também não quer saber. E nem vale também, não, olha só, agora eu preciso que tu preencha esse formulário, porque isso aqui é derivado, não sei do... Não interessa. É só assim, vai ajudar a pessoa naquele momento? Sim. Então, legal, é isso que a gente vai fazer, dessa forma que a gente vai trabalhar. Então... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela é do Sul, né? Uma pessoa que ela é conhecida no mercado também, desenvolvimento pessoal. Aí ela falou assim, não, mas tem que avisar o cliente que você está fazendo, para ele não achar que uma coisa é outra. Aí eu falei assim para ela, falei, tá, deixa eu fazer uma pergunta. O cara estudou para aquilo que você está falando para ele? Ele estudou aquilo? Não. Tá. E se ele não estudou, só me fala o seguinte, o porquê que está servindo aquilo que você queria explicar para ele? Qual é o objetivo disso? Não, só para ele saber, para ele, quando for falar para alguém, para não misturar. Eu falei, tá, então você está preocupado com você não está preocupado com ele. Exatamente. Porque se você está preocupado, o que o cliente vai falar depois para os outros, se era coach, se não era não sei o quê, a sua preocupação não é com o cliente, a preocupação é com você. Então você já está desvirtuando a parada já. E aí ela falou, não, mas não sei o quê. Eu falei, cara, não é mais não. O que importa para o cliente essa explicação? Porque até agora você falou, importa explicar para ele, porque se ele for falar para os outros o que ele fez, então você está se preocupando com você, não é com ele. Aí ela ficou sem graça, ela falou, não tinha pensado por esse lado, mas eu acho importante. Eu falei, tudo bem, você pode achar importante, mas é importante para você, não é para o cliente. Aí eu falei para ela, então a galera, só que isso é uma virada de chave que a maioria não virou essa chave ainda. A maioria tá muito a maioria tá muito se diz assim, nossa, falaram para mim que esse negócio aqui é branco, é caixinha, e tem que ser assim o resto da vida, e só o que tem aqui dentro que vale. Mas não tem outro negócio. Não dá. E aí deixa de ajudar um monte de gente por causa disso. Mas, Wilton, quando eu comecei meus estudos nessa área, eu vim de uma escola, vamos colocar assim, Sibeli, eu vim de uma escola que era assim, não, só pode fazer pergunta para os clientes, não pode falar nada da tua vida. E aí eu comecei depois a fazer um curso contigo e depois eu fiz uma outra formação que uma das primeiras coisas, tanto você falou quanto a pessoa da outra formação disse assim, olha gente, a nossa experiência conta. Porque vamos supor, tu passou por uma situação que o teu cliente está passando hoje. Aí tu vai lá, faz perguntas, e aí a pessoa diz, agora eu vou fazer isso, o que tu acha? Daí tu vê que a pessoa vai se ralar. Que ela tá querendo ir por aqui, que aquilo vai dar muito errado, porque tu já passou por exatamente aquilo, tu achou que tu tava tendo uma ideia brilhante naquele momento, e que tu ia super resolver o problema. E aí tu foi, tentou e viu que deu errado. E aí o teu cliente quer ir por aquele caminho. E aí tu vai dizer pra ele, não, claro, mas tu acha que tu tá certo? Sim, eu tenho convicção. Tá, então vai, porque vai dar... Não, a gente vai lá e diz, encurta o caminho da pessoa. Pra mim isso foi uma virada de chave. Porque aí eu disse, gente, olha só, é poder trazer a experiência que a gente tem pregressa para a atualidade e para realmente ajudar. Para que eu vou deixar a pessoa ficar 2 meses lá fazendo um negócio errado? E aí eu não preciso dizer não faz. É só chegar e gerar uma reflexão. Olha, eu já fiz isso, já passei por isso, aconteceu assim, aconteceu assado, eu fiz isso, aconteceu aquilo. É verdade. Como é que tu resolveu? Eu resolvi assim. A pessoa, eu não estou dizendo para ela faça. Mas eu tô dizendo o que aconteceu comigo. E para mim isso foi assim, foi libertador quando eu descobri isso. Que aí é a tua maneira de ver, né? Como o profissional trabalha. E lá no time que eu trabalho também, que nós somos coaches, nós fazemos atendimentos a atletas de alto nível, é a mesma coisa.
E aí eu disse, caraca, olha só, tem dois caras muito super fera me dizendo a mesma coisa. Eu digo, então não é que a minha escola lá estava errada, eles queriam seguir uma metodologia específica, tudo mais, não sei o quê. Então, assim, foi fantástico. Eu digo, cara, hoje quando eu vou fazer atendimento, por exemplo, a pessoa que trabalha em empresa, que tá lá gerindo o tempo, eu disse, meu Deus, eu fiquei 15 anos fazendo isso e não dava certo. É muito mais fácil de falar, eu não tô presa, né? A um negócio, não, só segue por aqui. Eu faço o seguinte, ó, a gente vai ver o que acontece muito, Cíntia. As pessoas precisam entender um pouco da natureza humana e quando os profissionais de desenvolvimento humano, para ele começar a dar certo, ele precisa entender um pouco mais de gente e por que as pessoas nascem, por que o mundo, por que acontece no mundo dos desafios. Eu acredito o seguinte, cara, todo mundo nasce por um propósito. O que acontece, algumas pessoas não descobrem e passou batido pela vida. Ok, mas todo mundo nasceu por algum motivo. E uma das coisas que é assim, é fato, cara, todo mundo veio para evoluir, senão o cara vai ficar o resto da vida a mesma coisa. Só que a evolução serve para quê? Só para ele guardar para ele? Aí o cara evoluiu, o cara cresceu, o cara explodiu consciência, é uma coisa para quê? Para ficar com ele, só ele. Ele com ele, guardar aqui. Não, é para ele passar para os outros, porque tem outras pessoas que também estão passando pelos mesmos problemas. Você entendeu? Então, todo mundo veio para evoluir e depois você compartilhar essa experiência, para você servir outras pessoas, para você ajudar essas pessoas. Agora, e isso eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Agora, em sã consciência, como é que o camarada fala que eu vou ser um cara que transforma a vida das pessoas se eu esqueço a parada do que de fato eu nasci, que é para evoluir e servir? Como é que agora eu vou ajudar as pessoas e esqueço isso? Cara, é totalmente coisa de doido. É verdade? Entendeu? Sim. É coisa de doido. Porque se tu entendeu, eu tô aqui para crescer, eu cresci, agora eu vou trocar essa informação. Esses dias eu tava com um conflito, vamos dizer, que eu tava com tanta coisa aqui, e deu de cara, eu vou parar de fazer curso, porque eu só tô botando informação para dentro, agora eu preciso colocar para fora isso aqui. Eu preciso ensinar as pessoas, eu preciso contar tudo que eu aprendi, até porque eu acho que daí, quando eu descomprimir, vai sair um pouco, vai liberar espaço para armazenar mais, sabe? E eu disse, porque não adianta ficar fazendo curso forever, pro resto da vida. O que eu sei hoje, eu já consigo ajudar muita gente que não sabe tudo isso. E aí foi também uma virada de chave. Eu digo, cara, não é que eu não vou mais me atualizar, não é isso, mas eu não preciso ficar fazendo um curso e outro curso e outro curso e outro curso. Não, agora eu posso... obesidade mental, a Vilma tá falando exatamente. Agora vamos queimar um pouco dessa gordura aqui, vamos, né? Treinar um pouco. Eu chamo do... coloca e você é proibida. Você é minha mentorada, é proibida ainda. Eu sei. Aquele dia eu fui perguntar, o que vocês acham desse curso? E tu quer fazer esse curso pra quê? Não sei. Então fica quieta, não faz. Foi a melhor coisa, pagou minha mentoria aquilo ali, sabe? Deus, cara, é verdade. O Wilton tem razão. Porque eu já estava brincando com um amigo meu, né? Eu falei para ele assim, eu chamei ele, eu falo para ele, falo que é o Zé Cursinho. Sabe que é o Zé Cursinho? É o cara que está tendo o discurso todo. Aí eu falei, ele falou assim, cara, eu estava pensando em fazer esse curso. Aí eu perguntei para ele, tá, mas explica para mim. Não é que você não é para fazer, não, eu só quero saber qual é o objetivo desse negócio aí. Qual é o objetivo disso aí? Aí ele falou, não, porque eu vou aprender a fazer isso, aquilo, outro. Eu falei, beleza, você vai fazer isso onde? Sim, ele queria fazer, ele queria fazer clientes para aplicar, tipo assim. Ele queria fazer um curso que ensinava a galera a andar no fogo e quebrar madeira. Aí cara, eu falei para ele que ele tinha que me dar metade daquele dinheiro. O curso custava 12 mil reais. Aí eu peguei e falei assim para ele, falei, beleza, me explica uma parada. Aonde que você vai botar a galera para andar no fogo? Onde? Você já fez isso? Não, mas é que eu queria aprender. Eu falei, e quebrar madeira, tá, mas você tá fazendo alguma coisa? Não. Cara, fala tudo que você já fez para mim. Ele falou, pá. Falei, cara, fala para mim tudo que você tá aplicando na galera, nos seus clientes. Quantos clientes você já aplicou isso aí tudo? Não, eu ainda não tenho cliente. Falei, entendi, você não tem cliente. E aí você quer aprender a galera a andar no fogo. Show. Você quer aprender a galera a quebrar madeira. Legal pra caramba. Meu irmão, você não tá fazendo o básico, que é fazer as pessoas estarem na sua frente e usar uma ferramenta que você já aprendeu em 300 mil cursos.
O básico você não está fazendo. Você que já aqui tá anda no querendo, fogo. você já quer andar no fogo. Falei, meu irmão, só se for pra você se queimar. Falei pra ele. Eu falei, só se for pra você se queimar, bicho. Porque, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Sem consciência, cara. Isso aí é o. Aí eu brinquei com ele, isso é o extremo do sabotador. Querer que. Você vai querer agora andar no fogo. Daqui a pouco vai aparecer um cara e vai falar assim: não, tem uma técnica que você ensina o cara a ir pra lua. Que aí você transforma do cara. Você vai querer fazer a parada do cara ir pra lua agora, porque é isso aí que funciona. Mas tu não vai ter ninguém para mandar, mas tu vai saber como faz, né? Aí eu falei pra ele, daí ele falou, pô, cara, você tem razão, não vou fazer mais não. Aí eu brinquei com ele, falei, agora você pega metade desse dinheiro que você dá, você põe na minha conta. Que você ia gastar mesmo do nada? Aí ele brincou, né? Aí ele falou, pô, você é fogo. Eu falei, cara, e eu falei assim, não é que não é pra fazer, cara, minha pergunta é, cara, eu vou usar agora, nesse momento, é esse que é o meu foco? É isso que eu tô precisando agora, de fato? Cara, e muitas vezes não é. A gente precisa de outras coisas. É. E assim, Wilton, eu vejo também, e aí eu trago isso para minha realidade, né, de vida, que a gente precisa fazer chegar nas pessoas a informação do que a gente faz. Sim. Porque, por exemplo, às vezes tu vê lá uma pessoa com problema, sei lá, de relacionamento, né? Ah, eu não trabalho com isso, mas eu tenho, que nem a Eli, ali do grupo, né? Do nosso grupo de mentoria. Pô, se eu tiver uma cliente, eu posso dizer para ela, olha, eu tenho uma amiga que trabalha com isso, isso e isso, que é exatamente o teu problema. De repente, ela vai ter alguém lá para dizer, olha, a Cíntia pode te ajudar com isso aqui. Porque o que acontece? E aí eu falo para pessoas que eu conheço, porque eu sou do interior aqui do estado. Então lá, as pessoas olham e dizem assim, o que tu faz mesmo? E as pessoas acham que eu sou tipo um ET, entendeu? Ninguém entende o que eu faço muito bem, assim. E aí tem aquela coisa assim, não, se eu tô com um problema, eu vou num psicólogo, eu vou num psiquiatra, eu vou não sei o quê. E às vezes o problema, entre aspas, da pessoa, o que a pessoa precisa, é só um profissional que vai ajudar ela a pensar naquele momento. Caraca, olha só, eu podia fazer isso aqui assim, depois virar pra cá, não sei o quê, e deu, tá tudo certo. Porque, por exemplo, eu falo por mim, eu fiz terapia 9 anos. E aí eu digo, caraca, eu acho que eu podia ter feito uns 3 processos de coach, eu tinha resolvido a minha vida, que eu resolvi em 9 anos da terapia. Porque eu ia lá só pra falar. E eu não saía de lá com nada prático. E eu sou uma pessoa muito prática. E às vezes eu dizia, mas por que eu tô gastando tanto dinheiro com isso aqui? Eu nem paro pra me lembrar quanto eu gastei, porque senão eu vou ter um negócio, né? Porque era muito dinheiro. E aí o que acontece? Às vezes no interior, o Brasil é imenso, então quem mora nos centros maiores, tem uma rede de relacionamentos e tal, é mais fácil as pessoas terem acesso ao nosso trabalho. Mas às vezes assim, no interior, nessas cidades um pouco mais longe, ainda tem um preconceito que as pessoas não nos entendem. Ah, mas tu não é médico, como é que tu vai dizer? Tu não é psicólogo, como é que tu vai dizer o que a gente vai fazer? Mas aí são coisas diferentes, nós não fazemos tratamento terapêutico, né, com as pessoas, assim, quem tem problema. Eu já tive clientes que eu não consigo te ajudar. Tu precisa procurar um psiquiatra. E tá tudo bem, a pessoa foi, procurou e parou o processo. E tá tudo certo. Mas eu acho que para nós que trabalhamos na área, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, assim, para os nossos clientes mesmo, para eles entenderem o que a gente faz. Eu não sei se chegou a passar por isso em algum momento, Wilton, assim, da tua carreira, sabe? Acho que talvez não, né? Não, como assim não? De ter essa barreira de explicar o que tu faz. Então, eu tive isso em 2009, porque eu me formei, a primeira formação que eu fiz foi em 2008, depois comecei a atender em 2009. No ano de 2009, eu tive alguns desafios, sim. Mas ali, ele não estava tão popularizado do que está hoje. Estava meio que... eu não vou falar que estava no início, mas também não estava igual está hoje. E sim, ali, eu não tive tanto, porque as pessoas, quando elas me contratavam, elas olhavam muito para a minha trajetória. Sim. Então, na cabeça... é como se fosse assim, ó. Eu atendia a liderança naquela época, líderes, executivos, gerentes, eu atendia essa galera. E quando eles olhavam para mim, eles já tinham uma conotação na cabeça deles, o Wilton vai me ensinar o que ele faz. Era essa a cabeça deles. Porque tu já tinha um cargo bacana na empresa que tu trabalhava, né? Isso aí. Então, o meu problema não foi tão grande porque
a maioria das pessoas que circundavam, que estavam ali do meu lado, eles eram pessoas que na cabeça deles era assim, o Wilton vai me ensinar o que ele faz. O Wilton vai me ensinar o que ele faz com a galera dele. O Wilton vai me ensinar a liderar com a galera dele. Então, era nessa pegada, entendeu? Então, como era muito nessa pegada, então eu não tive essa dificuldade. Mas, assim, quando, em 2013, eu saí do mundo corporativo, fui 100% trabalhar com isso, onde eu tive que ir na internet de vez para poder alavancar minha carreira, ali eu tive um desafio de entender que que como se fosse assim, em 2013, o desafio que eu tive, ele só consolidou algo que eu já fazia de 2010 a 2012, mas eu não sabia que eu fazia meio que instintivamente, tá? Era instintivo a parada. E aí o que aconteceu? Eu falei, pô, essa galera, eu preciso aprender a trazer a galera. E aí quando eu comecei a me envolver muito com marketing digital, eles falavam assim, cara, o cara não compra o processo de coach, o cara compra a transformação, o cara compra o que você vai fazer por ele, lá. E aí eu começava a olhar e falei, cara, é verdade. Porque esse tempo todo que eu trabalhei, ninguém vinha pra mim porque falava assim pra mim, quero processo de coach, eu quero nada. A pessoa falava assim, pô, cara, eu quero aprender a liderar igual você. Era isso que a galera falava. Pô, eu quero ser promovido a igual você é promovido várias vezes. Pô, eu quero que a minha equipe ande igual a sua equipe anda, sozinha, anda muito. Então eu percebi que as pessoas vinham falar comigo que eram coisas de resultado. Que as pessoas não vinham falar comigo, eu quero te contratar como coach, eu quero que você faça processo de coach, não era isso. As pessoas falavam só do resultado. Mas qual era o resultado? As pessoas viam o resultado em mim e elas queriam aquilo. Então, para essa virada de chave com esse marketing digital foi muito rápido por causa disso, que eu me remeti. Falei, caraca, cara, a galera já fazia isso lá. A galera já fazia isso. Aí eu falei, cara, agora eu entendi porque a galera queria comprar, a galera falava daquele jeito para mim, porque elas estavam querendo o resultado. Entendeu? Sim, então, aí a promessa é o que vai mudar na vida da pessoa, não é o que a gente vai entregar. E aí, isso só reforça o que a gente começou dizendo. A gente não precisa dizer o que a gente faz. Não, porque eu aplico a ferramenta do coaching vinda da Conchinchina com outra que vem do Japão, não sei do que. Não! Eu consigo fazer com que a pessoa organize melhor o seu dia e execute suas tarefas, por exemplo. É isso aí. É isso aí. Que é isso aí a pessoa fala, caramba, cara, eu preciso dessa parada aí porque eu no dia inteiro não consigo fazer minhas coisas. Entendeu? Exatamente. E aí faz toda a diferença pro cara isso daí, entendeu? Pro cara chegar e falar assim, pô, então eu vou conseguir me organizar. Você vai pegar o cara que não consegue se organizar, não consegue fazer as coisas todas. Aí o cara que é organizadinho, pô, não é seu cliente, não precisa de você. E o cara que não consegue fazer as coisas, tá bom, ele precisa de você. E agora, o que você faz por ele não importa, o que você usa, né, para ajudar esse camarada aí. É exatamente isso. É essa virada de chave que a maioria não acaba não tendo. Mas sabe por que isso muito acontece, Cíntia? Vou falar uma parada para você que eu falei para um pessoal, falei para o pessoal ontem. Ontem eu estava reunido com uma galera, acho que estava com 70 coaches lá, falei para ele. A maioria, eles se apaixonam pela metodologia. Ah, sim, porque a gente sai da formação, meu Deus, tu fica lá 4, 5 dias, né? A diferença tá em se apaixonar pela metodologia versus se apaixonar pela vida das pessoas, por gente e transformar a vida das pessoas. E aí é que tá a diferença. Aí tem gente que vai falar assim, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é diferente. Não. Se apaixonar pela metodologia é você achar que a metodologia é o mais importante, que ela que fez, que ela que é o top, que ela que não sei o quê. É como se só existisse aquilo no mundo. Se apaixonar pelas pessoas, cara, não importa qual é a metodologia. Porque como existe o coach, inteligência emocional, o PNL, mas não sei o que lá, uma pancada de coisa. E cada vez mais você pode estudar coisas diferentes. Então, eu sou apaixonado pelas pessoas e não pela metodologia. E como a maioria é apaixonado pela metodologia, o cara só sabe falar da metodologia. Por isso que o cara fala assim, você quer, você não quer contratar meu processo de coach, você não quer contratar meu serviço de coach? Por que ele fala isso? Porque ele é apaixonado pela metodologia. Eu não quero, quero saber disso daí, nada.
Porque o cara é apaixonado pela metodologia. Então, ele vende a metodologia. Cara, por que ele vende a metodologia? Porque foi assim que ele aprendeu. Foi assim que ele aprendeu. E fizeram ele se apaixonar pela metodologia. E aí ele vende a metodologia. Só que ninguém quer comprar a metodologia. O cara quer o resultado. E a virada do chave do cara demora para fazer. E por isso que muita gente fica nadando e morre na praia. Entendeu? E ele fica apaixonado, metodologia, como se o negócio fosse o suprassumo. Eu vou falar uma coisa para você, eu estou testando não, na realidade eu já tenho certeza, agora só estou testando com muitas pessoas. As histórias, e aí um dia até você falou para mim de histórias, né? Falei, tá no Instagram, mandei direct para ti. Cada vez mais eu tenho conseguido ajudar as pessoas muito mais contando uma história totalmente estruturada do que usar a ferramenta. Mas aquele cara, tu já deve ter assistido palestra dele, o Maurício Lousada, aquele. Eu assisti uma palestra dele um dia. Eu sei quem é, mas eu não assisti. Mas eu sei quem é, mas não assisti. Cara, a palestra do cara é fantástica. Ele fica 2 horas contando a história, que ele fugiu com os amigos, entrou numa caverna e ficou 24 horas numa caverna. E o que ele conta naquilo ali? É uma história de superação. É tipo assim, cara, eu podia ter morrido, e aí eu fui lá, mergulhei, achei não sei o que. É uma história assim, 2 horas de história. E aí, assim, resumidamente falando, o que é? Cara, se tu quer sobreviver, se tu quer fazer muito alguma coisa, tu consegue. Essa é a mensagem da história dele. Mas é uma história assim, tu fica preso e realmente gera uma transformação. E aí tu para, o que o cara ensinou de técnica, de ferramenta, de não sei o quê? Nada. Assim, é um filme, porque tu fica assistindo, tu fica montando na tua cabeça o filme daquilo tudo. Tu fica imaginando, porque daí tal hora aconteceu isso e não sei mais o quê. E aí, aquele dia lá em Campinas que tu contou a história, que tu quase morreu do stand-up, e eu lembrei muito. E eu digo, caraca, olha só, o Wilton contando do negócio, que a gente tem que acreditar numa pessoa que sabe mais, não sei o quê. Olha o insight que tu deu. O que é aquilo? A importância de eu seguir alguém que sabe mais do que eu. Mas, às vezes, o que acontece? Nós, como coach, temos o Wilton que nos ajuda. Mas o nosso cliente vai ter a nós, naquilo que a gente é bom. Isso aí. Né? E é muito engraçado, porque eu conto histórias para minha filha, né? E agora ela conta histórias para mim, muito engraçado. E aí eu digo, cara, agora eu vou ter que estudar, olha, que elas querendo fazer um curso, mas não vou fazer. Mas é praticar, eu acho que contar a história é uma arte, né? A gente vai aprendendo, assim. Mas eu vi... Depois você pede lá no grupo de mentoria, lá o livro, lá que eu te mostro o livro os 3 livros que eu li. De storytelling? Não, eu percebo. Toda vez que eu entro no Zoom, ou que tu vai fazer essas mentorias grátis, essas coisas assim, sempre começa contando uma história, porque as pessoas conectam com aquilo. Sim. E o que acontece? Às vezes a gente contar a nossa história conecta mais ainda. Tipo, olha, então, aconteceu isso, aquilo outro, a pessoa, meu Deus, e ela conseguiu, olha só, eu também posso. Resumidamente falando, é isso, né? Tem alguém pedindo para tu contar o nome dos livros. Não, fala para ele assim, bicho, tem que ser meu mentorado, bicho. Fala, não. A Sibeli também tá pedindo o nome dos livros. Pessoal, me chamem no direct que eu consigo os nomes e passo para vocês depois. Arrumo mais seguidores daí. Cara, que eu não lembro de cabeça agora. Por isso que eu pedi para ela falar que eu não lembro de cabeça agora. Eu tenho medo de falar o nome errado. Mas pede no direct ali para mim, tá? Pede no direct ali e aí eu passo lá depois, tá bom? Deixa eu ver, eu quero comentar que a Sibeli falou que ela aprendeu conosco, olha só. Que não precisa complicar as coisas, que o mais simples é melhor. E a Vilma tá dizendo que ter um mentor faz a diferença. E essa questão do contar história, na verdade, é um recurso simples, né? O que os nossos pais, os nossos avós faziam para nos ensinar quando a gente era criança? Eles contavam. Aqui no Sul, a gente contavam um caos, entendeu? Então, meu pai dizia, eu vou te contar causos. Antes de dormir, não era contar historinha, ele me contava, né, causos. E aí, aquilo sempre tinha uma mensagem por trás daquilo. Que eu tenho que sempre falar a verdade, tem que ser honesto, tem que não sei o quê. É o que acontece com as fábulas, essas coisas de criança.
E a história conecta porque a pessoa vai fazendo associações e é uma coisa simples de fazer. Sim. É simples, Sabe o que eu não é fiz esses complicado. dias? Ó, eu falei para a pessoa o seguinte, eu estava falando de você... Ó, para vocês terem uma ideia, às vezes o ensinamento que traz. Eu falei assim, que existem duas maneiras de você começar a ter as coisas na vida. Uhum. Que a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais de desenvolvimento humano, eles replicam uma coisa chamada assim, você tem que ser para depois fazer, para depois Uhum. ter. Não é Ah, isso? sim, sim. Uhum. Quem aqui já escutou essa história? Digita eu aí, quem escutou. Primeiro você tem que ser, para depois fazer, para Fazer e depois ter. ter. Tá. Ih, tem um bando de mentor que fala isso. Aí eu falo o seguinte, eu falei, cara, não é só por aí que a banda toca. Por que que não é só por aí? Porque tem gente que ele anda, ele vai ser, que ele vai transformar a cabeça dele, Uhum. diante o que ele está fazendo. Então é como se fosse assim. Primeiro, às vezes tem pessoas que ele vai em doses homeopáticas fazendo, para depois ele começar a acreditar nele. Para daí ele ser. Para depois ele ser. Não é Uhum. todo mundo que vai conseguir ser para depois fazer. Não, tem pessoas que têm que começar a fazer, nem se for um pouco, para depois ele começar a falar, pô, é possível, pô, dá certo, pô, isso. E aí ele vai fazer. E depois ele vai ter. Então ele vai fazer para depois ser. Aí tem a grande situação do seguinte, aí eu estava contando isso, que existem essas duas situações. Não é só ser, fazer e ter. Tem o fazer, o ser e depois ter. Que existe também pessoas que funcionam desse jeito. Aí eu falei assim, só que existe uma maneira que muitas vezes o fazer, a pessoa não confia nela. Porque como é que você vai fazer uma coisa que se você talvez não tem confiança em você? Você não E vai a pessoa fazer. não vai agir com aquele sentimento, eu Isso. sou assim. Aí, o que acontece? Aí eu contei uma história para simbolizar como é que faz isso. Que eu falei o seguinte, quando eu era criança, eu queria andar de bicicleta sem rodinha. Uhum. Tinha as rodinhas e eu pedalava com a rodinha. E aí, só que Morria de medo. eu queria andar sem rodinha. Mas, cara, eu ia cair. Então, para eu andar sem rodinha, eu tinha confiança em mim. Que criancinha, eu falava, não, tira as rodinhas aí que vão embora. Não, eu tinha medo. Claro. Eu tinha medo de andar sem rodinha, mas eu queria andar sem rodinha. Então, naquele momento, para eu começar a andar sem rodinha, não adiantava eu querer confiar em mim, porque não ia rolar. Tinha que E não andar. adiantava eu também tirar as rodinhas, porque também não ia rolar sozinho. Então, eu tive que confiar em alguém que confiava em mim. Então, eu lembro que tinha alguns primos que eles seguravam no banquinho, então tá aqui o banco. Eles seguravam no banquinho atrás, eu ia pedalando sem rodinha e meu primo segurando. Então, o meu caminhar na bicicleta era porque eu sabia que tinha alguém que eu confiava que estava comigo. Então, o Wilton não confiava nele, mas eu confiava em alguém que estava junto comigo. Então, muitas vezes, as pessoas, você não precisa ter confiança em você, você precisa ter confiança em alguém que está junto com você, que acredita em você. Então, se tem pessoas que acreditam em você, e você está do lado dessa pessoa, talvez você não confia, mas se apega na muleta ali, na confiança da pessoa e vai embora, caminha junto. Ao ponto de eu pedalando, meu primo segurando. Ao ponto de chegar um dia que eu achar que ele estava segurando. E ele não estava mais. E eu estava andando. Aí tu já estava fazendo. Aí já tu virou fazendo. Confiante. Aí depois. Aí eu falei, caraca, é possível andar sem rodinha. Daí eu consigo também. E aí eu comecei a pegar confiança e comecei a ir. Então, muitas vezes, na hora do fazer, você não tem a confiança em você. Mas existem pessoas que confiam em você. Tem pessoas que acreditam em você. E só você está do lado dessa pessoa, vamos embora. Você não vai caminhar na sua crença. Você vai caminhar na crença da outra pessoa que acredita em você. E tá tudo bem. Mas você vai começar a fazer. E na hora que você começou a fazer, deu certo. Falei, caraca, é possível andar sem rodinha. Eu consigo. Aí vai no meu ser. Aí eu vou conseguir andar sem rodinha para tudo qualquer lado. Então, você entendeu que uma história dessa muda a chave do cara. Uma história dessa eu consigo mostrar pro cara
por A mais B, tá? Eu consigo mostrar para as pessoas por A mais B que é possível. Como é que ele pode inverter as coisas? Então, às vezes, muitas vezes, eu posso chegar e falar assim para a pessoa, posso ensinar a ser, fazer e ter, do jeito normal, que todo mundo ensina, que todo mundo fala. Mas eu posso ensinar contando uma história. Claro, porque daí a pessoa consegue visualizar. E outra, as histórias são sempre com pessoas normais, né? Sim. Você entendeu? Pessoas que tem. Porque problema todo mundo tem. A questão é que às vezes. Eu já fiz muito treinamento com aquelas pessoas que tu olha de longe são seres perfeitos, assim. A gente se sente até mal, né? Sim. De ouvir aquilo, assim. E aí uma história de uma pessoa normal, com dificuldades. Olha só, é coisa de gaúcha, né? Mas a pessoa diz assim, olha só, que legal. Fala, baga! Não tem chimarrão aí, não? Eu até não tenho erva, né? Eu não tenho erva em casa, mas tenho cuia, tenho térmica, bomba, tenho tudo, né? Mas até agora eu lembrei de uma história. O meu ex-marido contava que ele tinha um amigo que foi para a Austrália. E aí o cara era todo gaudério, assim, tomava chimarrão. Daí ele chegou na alfândega, lá no raio-x, o que é isso? Isso aqui é uma erva. Isso aqui é uma bomba. Parou o aeroporto, assim, não, imagina. A gente chegar no exterior e falar, eu tenho uma erva, eu tenho uma bomba. Eu tenho uma bomba. Imagina. Daí eu digo, tem coisa de gaúcho, né? Já pensou? Ai. Não, mas eu até não faço muito em casa. Entendeu? Então, assim, é isso que às vezes as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, elas têm que começar a se antenar. Cara, desenvolver as pessoas é muito mais que jogar um papel ali, fazer uma ferramenta e vamos lá. Ixi, cara, é muito mais que isso. Aí as pessoas acham assim, Wilton, mas é porque você tem muita experiência. Eu falei, não, cara, eu já virei minha chave que tinha que ser assim lá no começo, não é agora, não. Lá, quando eu comecei a atuar, que eu percebi que eu falei assim, cara, eu tenho que tornar isso mais simples para as pessoas. Quando eu falei mais simples, era para os meus coaches, para os meus clientes, quando eu atendia diretamente como coach ali as pessoas direto, não como mentor. Eu falei, apesar que como mentor tem que tornar simples, mas agora eu estou demonstrando quando eu atendi os clientes. Os clientes lá, os clientes da ponta. E aí eu tinha que tornar o entendimento mais simples. O cara vinha com um problema, o executivo vinha com um problema que ele achava insolúvel o problema, que ele achava que só ele tinha aquele problema. Cara, minha cabeça era assim, que só eu posso contar para esse cara para ele entender. Mais do que, às vezes, estar preocupado, nossa, que ferramenta que eu vou usar, que ferramenta que eu usar. Não que eu não usava, mas minha preocupação era maior, cara, eu preciso virar a chave desse cara. Preciso fazer esse cara enxergar de uma outra forma. Preciso fazer esse cara falar assim, olha para cá, amigão, tem saída por aqui. E, às vezes, ele achava que não tinha. E uma ferramenta, às vezes, é muito pesada. Às vezes, ele se troca de bate-papo, e contar uma história, o cara, puta, eu nem pensava nisso na minha vida. Não, e às vezes assim, é tu contar uma história daquelas, que nem a história aquela lá do pessoal que tava querendo vender mais creme dental, não sei o quê, e a tia da limpeza falou, por que vocês não aumentam um buraquinho de onde sai a pasta? Vai vender mais? Tipo, sabe? E aí aquela coisa, às vezes a pessoa não se dá conta, porque a solução tá tão perto, tá tão simples que... E aí o insight é justamente esse, a gente olhar onde é que a pessoa está inserida também. Como é que aquela empresa funciona, como é que o meio daquele cliente funciona. O que ele tem, o que ele tem na volta dele que pode ajudar. E às vezes é mais simples, a gente que complica mesmo. Sim. Então é isso aí, acho que é assim, profissional de desvio. Caramba, cara, nós conversa, hein? Olha, já deu 50 minutos, nós estamos aqui. Não é? A gente conversa, eu não sei, eu não converso muito, né? Você que conversa. Eu, né? Jura? Então, cara, eu acho que assim, é muito fácil, não é que é muito fácil, eu vou falar que é simples, tá? É muito simples a gente trabalhar com desenvolvimento pessoal, é muito simples a gente ajudar as pessoas, desde que também a gente entenda que essa simplicidade tem que começar a partir da gente. A gente não complica. E a gente escuta, e isso fica muito pesado, porque tem muitas pessoas que estão vindo, né, estão entrando no mundo do desenvolvimento pessoal através dos que eu chamo dos semideuses, por aí, de uma galera que fica falando um negócio tão... Cara, tem cara que para ele explicar um negocinho desse tamanho, cara, parece que ele vai lá no homem, não sei, da caverna, sei lá, cara, ele complica muitas coisas, cara. E quando ele complica,
E o cara que está aprendendo com esse cara. O cara fala assim, meu irmão, o cara estudou tanto para saber aquilo, cara. Como cara é que mais... eu vou chegar lá? Não, cara, o cara tá mais enfeitando o pavão do que estudou tanto, cara. Ele tá valorizando a parada dele. Não é que não dá para estudar, lógico que dá. Mas eu quero dizer que para transformar a vida das pessoas, você não precisa do negócio, você não precisa ser uma enciclopédia para transformar a vida das pessoas. Cara, você precisa saber como fazer as pessoas enxergarem de forma diferente. Você precisa saber, às vezes, olhar uma ferramenta. Às vezes, você precisa ali entender que a sua história transforma a vida delas. Cara, são coisas simples, cara. Coisas simples. E aí as pessoas acreditam que precisa de um negócio mirabolante, um negócio, sabe? E não precisa, cara. As pessoas precisam... Eu falo assim, ó. A maioria das pessoas estão com os problemas até aqui, assim, ó. Você só precisa fazer assim, ó. Fazer ela respirar. Respira. Exatamente. Respira. Daí, você não precisa fazer... mais fácil. Respira. Eu falo o seguinte, né? O cara que trabalha com desenvolvimento humano, antes dele querer ensinar as pessoas a ter vida extraordinária, ele tem que ter o primeiro objetivo, é fazer as pessoas terem uma vida em paz. A galera fica, vida extraordinária, meu irmão. Faz o cara ter uma vida em paz, que ele já vai ser muito agradecido por você. Não, a pessoa tá com uma vida toda bagunçada, sem perspectiva, não sei o quê. Para ele, aquilo é muito longe. Só tem uma vida que se acalma um pouco, já tá bem. Hoje, por exemplo, o que as mães querem? Elas querem uma vida um pouco mais tranquila. Ontem eu fui num lugar e a pessoa me disse, olha, o que eu tô atendendo de mães estressadas aqui, porque as mulheres estão em casa trabalhando, quem é casada tá com o marido, com o companheiro, enfim, tá com as crianças em casa, estudando ou não, e as mulheres estão super estressadas. Digo, imagina, tu chegar para uma mulher e dizer, vamos descomprimir um pouco. Nossa, tu não vai resolver a vida da pessoa, mas já vai diminuir o nível de estresse, já tá ótimo, é o que a pessoa precisa naquele momento. Cara, é porque é o que você falou, dá uma aliviada, cara. Pô, o cara vai ser eternamente grato com você, cara. É como se fosse assim, imagina eu querer... quer ver eu dar um exemplo? Imagina que eu sou seu mentor. Imagina que eu falar para você o seguinte, não, você só vai ter sucesso a hora que você tiver um instituto de treinamento, com funcionários, com não sei o quê. Você vai falar, meu irmão, tá louco? Não tem nada a ver, cara. Então pode ajudar a conquistar os primeiros clientes, você vai estar contente, tô chutando aqui, o cara vai fazer primeiro os seus 10 mil por mês, recorrente, depois seus 20, seus 30, acabou, não é tipo assim, eu tô aqui, quero ter um instituto de treinamento com um monte de funcionário, um monte de gente trabalhando. O cara vai achar que não vai chegar nunca. Exatamente. É muito distante, né? Nunca vou chegar. Sabe que eu adotei um lema teu, Wilton. Qual que é? Às vezes eu fico pensando e tal, e aí eu anotei essa frase pra mim, assim, eu não sei, eu ouvi e tinha em algum lugar. Quem hoje é grande, um dia foi pequeno. Então não adianta, não, porque, gente, um dia eu fui pequena, mas vou crescer. Porque eu não posso querer, eu vou faturar milhões por mês. Gente, calma. A gente é um gráfico, né? Isso aí. Então vamos lá. Daqui a pouco o Insta derruba a gente aqui. E você fala pra caramba, você fala muito, tá doido. É só eu, tá bom. Nós, né, Cíntia? Agora eu fiquei até vermelha. Eu tô brincando com você. Ai. Quando a gente vai pegando intimidade, a gente vai brincando, né? Mas meu perfil tu fala mais do DISC, né? Mas o meu é executor comunicador. A pessoa fala, vai fazer o quê? Qual mensagem que você dá para as pessoas? A gente tem as pessoas que estão aqui agora, tem as pessoas que vão assistir aí depois. Qual que é a mensagem que você dá para as pessoas, principalmente aí os profissionais de desenvolvimento humano, que de alguma forma, cara, eles não estão conseguindo caminhar, eles não estão, ou às vezes não acreditam neles, ou às vezes estão caminhando ali sozinho, ou às vezes, sabe, tem um monte de coisa que para na mente do cara, que faz o cara não dar os passos, cara. Qual mensagem você daria para essa pessoa? A primeira coisa é respira, né? Que nem descomprime, que nem a gente faz com os nossos clientes, e entende em que momento tu tá. E eu assim, quando eu parei de colocar informação e fazer curso, eu digo, agora eu vou colocar a estratégia em ação. E ter um mentor é fundamental. E não tô falando isso porque tu tá aqui, porque tu me convidou pra live. Porque isso eu falei pra ti lá em São Paulo, eu disse, Wilton, eu vou
parar de ouvir coisas de tudo quanto é lugar e vou seguir uma pessoa, porque às vezes dentro da estratégia as pessoas mudam um pouquinho, mas o que precisa ser feito é sempre o mesmo. Então escolha um mentor e siga ele, porque ele vai fazer tu chegar no teu resultado. Ele vai fazer com que tu atinja os teus objetivos. Isso é muito importante, porque a gente começa a ouvir informação de tudo quanto é lado e chega uma hora que a gente tá misturando tudo. Tá botando... Não tem nem boi para botar carroça na frente, sabe? E aí mistura tudo e não dá certo. Então, eu falei isso para ti no início do ano, eu digo, olha, eu tenho 2 mentores, o de produtividade, que é a minha área, e aí eu sigo ele, faço os cursos, as orientações, uso o software e tudo mais, e eu tenho o Wilton que me ajuda com a estratégia. E tá tudo bem. Aí, de repente, a pessoa diz, mas eu não sei. Então tá, tu pode escolher outro para ser teu mentor, de repente. Não vai ser o Wilton, mas que seja outra pessoa que trabalhe com profissionais do desenvolvimento humano. Isso é fundamental e é muito legal. Para mim, virou a chave quando eu adotei essa linha de atuação, sabe? E é legal disso, que você falou uma coisa para mim, ó, pra galera tá aqui, né? Eu lembro que você falou assim, Wilton, a gente tem que tomar cuidado aonde que a gente vai. E quando eu falo isso para você que está nos escutando aí, não significa, minha mentoria é a mais top. Não, cara, tem um monte de gente boa aí no mercado. Mas uma coisa você tem que tomar cuidado. Cara, a coisa que você está pedindo para alguém te ajudar é a pessoa que trabalha dentro da área do qual você está querendo. Por quê? Porque tem muita gente que, às vezes, você vai num lugar, cara, que não é o que você faz. Não é o que você está a fim de fazer. E aí as orientações vão para um negócio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que é são generalistas. São generalistas. Então, por exemplo, tem cara que entra numa mentoria de negócio. Beleza, mas a maioria de negócio que tem lá, o cara tem uma loja de sapato, o outro tem uma farmácia, o outro tem uma lavanderia, o outro tem, sei lá, de bijuteria, o outro tem não sei o quê. E aí a mentoria é tudo voltado, você fala, pô, mas onde que eu vou botar essa parada no meu? Mas eu não entendi onde que eu vou. Porque às vezes as orientações são voltadas para esse tipo de negócio. Você olha para você e fala, pô, mas onde eu encaixo isso aqui? Não encaixa. Não é o meu negócio, claro. Não é o meu estilo de trabalho, são outras coisas, entendeu? Então, aí isso até que orienta as pessoas. Fala, cara, começa a ser ajudado por uma pessoa que trilhou o caminho que você quer trilhar. E não simplesmente do negócio para falar de negócio. Senão não vai rolar, cara. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu já fiz mentoria generalista. E aí eu olhava e dizia, gente, mas isso aqui eu não tenho estoque. Falava lá, teve um dia que eu falava de estoque, eu digo, pelo amor, o estoque sou eu. Né? Eu não tenho estoque para gerenciar. A minha estoque é minhas informações, né? O que está aqui, a minha agenda, o meu tempo, são as minhas horas, eu não tenho estoque para gerenciar. Então, tomar cuidado e realmente encontrar um mentor que atue na tua área. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento humano, mas eu trabalho com coaching financeiro, por exemplo, eu tenho que ter um mentor de coaching financeiro? Não, mas tem um mentor que trabalha com coach, com pessoas do desenvolvimento humano. Pessoal, porque aí vai te ajudar, né? Então, obrigado, meu recado obrigado é esse. aí. Obrigado, tamo juntos. Muita coisa. Oi, Cissa. Aí, ó. Meu estoque sou eu, o Gustavo está se matando ali de mim. Obrigado aí. Obrigado por ter disponibilizado o tempo. Eu sei que hoje aí o tempo a gente tem que aproveitar cada vez mais o tempo. Obrigado por você ter vindo trazer informação para a galera. E tamo junto. Ó, o que você vai fazer? Você que está aí, saiu um post agora, lá com a minha foto da Cíntia, lá no meu Instagram. Primeira coisa que você tem que fazer é seguir a Cíntia. Segue a Cíntia, sabe por quê? Vou te dar uma dica de tabela. Às vezes você não é meu mentorado, mas a Cíntia está colada ali direto comigo. Então você vai vendo a Cíntia fazendo as coisas, você vai, deixa eu ver o que ela está fazendo que eu vou seguir. E que ela faz todas as coisas através das nossas orientações. E, automaticamente, se você também é um cara que não faz as coisas, começa e para, tem muita iniciativa e pouca acabativa, nunca termina as coisas que faz, e tem ali o desafio de gerir as suas atividades no dia a dia, cara, você tem que chama ela no privado. Quem aqui tem problema, ó? Quem aqui tem problema de não saber gerir o seu dia a dia? Seu dia a dia é tão confuso que você termina o dia, parece que você não fez nada. Quem aqui? Escreve eu aí. Escreve eu aí, quem aqui, de alguma forma, tem desafio de saber gerir o seu dia a dia, sabe? Você fala, caramba, cara,
não consigo fazer as coisas que eu quero fazer, não consigo dar conta das coisas que eu tenho que fazer, escreve eu. Tem que ser falar a verdade, hein? Se ninguém escrever aí, é porque tá todo mundo mentindo. Obrigada, Cibele. O cara falar pra mim que ele tá fazendo a coisa do dia a dia é agulha no palheiro, o cara que faz isso. A maioria tá perdido. Ó, às vezes. Às vezes. Então, ó, quem tem esse desafio, às vezes algumas pessoas têm coragem de escrever, outras ficam com vergonha. Então, o que você vai fazer? Cara, você vai curtir a Cíntia, vai procurar ela no privado do Instagram. Ó, síndrome da barata tonta, é isso aí, ó. O que você vai fazer, ó? Você vai fazer um negócio que eu tô pedindo para você, tá? Você vai fazer, a gente vai acabar aqui, você vai seguir a Cíntia, você vai lá no privado do Instagram dela e falar, Cíntia, cara, como é que você pode me ajudar com isso? Quem que vai fazer isso aí? Escreve eu aí, que não eu vou cobrar. Eu vou falar, Cíntia, fulano te cobrou, fulano foi te procurou aí? Não consigo ter nosso das coisas que devo fazer durante o dia. Deve ser noção. Ó, então aí, Sérgio, mais um motivo para tu conversar comigo. Vamos conversar que dá pra gente dar um jeito nisso aí. Você vai fazer o seguinte, ó, todos vocês vão lá no privado da Cíntia, chama ela no privado. Pô, Cíntia, eu queria saber como é que você pode me ajudar para fazer isso daí, tá bom? Cíntia, obrigada aí de coração. Tamo junto, que agradeço, tá? Obrigada. Nos falamos no encontro da semana que vem. Obrigada mesmo. Manda um beijo pra Cici e pro Pedro. E a gente vai se falando. Então tá. Tá bom, tchau, beijo. tchau. Até mais. Tchau.